E aí pessoal, tudo bem? Vou fazer uma rápida revisãozinha aqui sobre um tema importante pra gente. Meus alunos aí, alguns alunos vão fazer prova de eletricidade essa semana, mas isso vale não só para os meus alunos, mas para todo mundo que estiver assistindo a esse vídeo. Uma revisão rapidinha sobre geradores. Na verdade, sobre um tema que confunde um pouco a cabeça da gente, ou das pessoas que estão tentando aprender eletrodinâmica, que é um gerador real. O que é um gerador? Uma pilha é um gerador, uma bateria é um gerador. É o típico exemplo que a gente dá, é o típico exemplo que a gente usa aqui em qualquer situação envolvendo geradores no ensino médio, nos vestibulares. Na verdade, por que gerador real? Porque a gente normalmente a gente fala em muitos exercícios, um gerador ideal, um gerador ideal. Gerador ideal é aquele, como o próprio nome diz, né? Bonitinho, que você não tem resistência interna, não tem nada. Então aquele uzinho que é a DDP no terminal, nos terminais do gerador, é aquilo que efetivamente vai ser utilizado pelo circuito, que vai para o circuito. Mas um gerador real, né, ele é real porque ele apresenta uma certa resistência interna. Então, na verdade, se eu tiver uma pilha como essa aqui, ó, uma bateriazinha como essa, eu tenho o terminal positivo, eu tenho o terminal negativo. Nesses terminais existe uma força eletromotriz, que seria, no caso, a DDP, caso aquele circuito tivesse em aberto, como está aqui, né, uma situação como essa. Mas, na verdade, na prática, você tem, obviamente, uma perdazinha, uma resistênciazinha interna lá dentro, que a gente representa por esse R minúsculo aqui. E a equação de um gerador, que é o que mostra pra gente a DDP, que o circuito vai receber daquele gerador, é dada pela expressão U é igual a E menos RI. Ou seja, a DDP, que vai lá para o circuito, é a força eletromotriz aqui dessa pilha, desse gerador, menos o produto da resistência interna desse gerador pela corrente que atravessará o circuito, que vai ser mandada para o circuito. Essa é a equação do gerador. E a gente percebe por esse gráfico da DDP em função da corrente, gráfico esse de um gerador real, que à medida que a corrente elétrica aumenta, a DDP vai ficando cada vez menor. Ou seja, quando eu tenho um circuito aberto, a DDP é a própria força eletromotriz, e à medida que por esse circuito vai circulando uma corrente maior, essa DDP vai diminuindo à medida que essa corrente aumenta. Tá. Outra coisa importante pra gente, esse vídeo é muito rapidinho, tá gente? Por isso que eu estou falando rápido, é uma revisão. Outra coisa importante é a gente saber calcular as potências num gerador real. Ou seja, a potência total, a potência útil e a potência dissipada. A potência total é calculada pela expressão E vezes I, força eletromotriz vezes corrente elétrica. A potência útil é calculada como U vezes I, DDP vezes corrente elétrica. E a potência dissipada é calculada pela expressão R vezes I quadrado, ou seja, resistência interna vezes o quadrado da corrente. É importante a gente saber que pelo fato da DDP ser sempre menor que a força eletromotriz num gerador, então a potência útil, claro, é sempre menor que a potência total, já que a potência útil é calculada como U vezes I e a potência total calculada como E, força eletromotriz, vezes I. Vamos lá, continuando, lembra, esse vídeo é rapidinho, gente. Olha lá, quando eu pego aqui novamente o gráfico da DDP em função da corrente elétrica, eu tenho uma situação onde, se eu tiver um circuito aberto, que é exatamente isso que eu tenho agora, né, um circuito aberto, não estou alimentando nada com essa bateria aqui, com essa pilha, com esse gerador, a DDP é a própria força eletromotriz. Mas à medida que eu começo a ter uma corrente elétrica circulando, eu vou ligar essa pilha em algum lugar, à medida que essa corrente está aumentando, como eu já falei anteriormente, essa DDP vai ficando cada vez menor, o U vai caindo, lembra? Aumenta a corrente, diminui a DDP. E até uma situação, quando eu tiver, por exemplo, se eu pegar um cabinho aqui, né, um fiozinho de cobre e ligar o polo positivo dessa pilha ao polo negativo dela, aí eu vou ter uma coisa que se chama na física, na eletricidade, de curto-circuito. Quando eu tiver um curto-circuito nos terminais dessa pilha, desse gerador,
a corrente vai ser máxima, vai ser o maior valor de corrente elétrica. E essa corrente elétrica, por razões lógicas, não, então vamos lá, só para vocês entenderem. Circuito aberto, U era igual a E, não tinha nada aqui, ó. Numa situação de curto-circuito, que é como eu ligasse um fiozinho sem resistência nenhuma, a DDP valeria zero, né? Porque U é R vezes I, se não tem resistência, não tem DDP. E nessa situação do curto-circuito, a corrente teria o seu maior valor, chamado de corrente de curto-circuito, que é dada pela divisão da força eletromotriz, que é o E, pela resistência interna daquela bateria. Então a corrente de curto-circuito, que é o máximo valor que a corrente pode atingir, é dada por E sobre R. Rapidinho, rendimento. Todo gerador tem um rendimento. Por quê? O que é o rendimento? A gente aprendeu isso muito tempo lá na mecânica, que o rendimento era a potência útil dividida pela potência total. Ora, nós temos uma potência útil, que é U vezes I. Nós temos uma potência total, que é E vezes I. Então eu posso dizer que o rendimento de um gerador, que é representado por essa letrinha aqui, é a divisão da DDP pela força eletromotriz. Lembrando que o U é sempre menor ou igual ao E. Portanto, o rendimento de um gerador nunca vai poder ser maior que 100%. E para finalizar, porque eu falei que esse vídeo era curto e hoje é domingo, eu tenho mais coisa para fazer, vamos lá. Lei de Pouillet, que é usada em circuitos simples. De novo, gerador, resistência interna, polinho negativo, polo positivo, começa a passar uma corrente por esse circuito. Esse circuito é composto de N resistores. Eu posso ter um resistor, posso ter 2, 5, 10, centenas, milhares de resistores. Ora, para eu saber calcular essa corrente que vai passar por esse circuito, basta eu fazer o quê? Primeira coisa, ó, você tem aqui uma associação série, esse cara com série com esse cara em paralelo com esse, você vai ter séries paralelas, ou seja, uma associação mista. Se você calcular a resistência equivalente desse circuitinho aqui, e a gente aprendeu a calcular isso é fácil, né? Simples, série, paralelo, é bastante simplesinho. Você calcula essa resistência equivalente, a lei de Pouillet diz pra gente o quê? I é igual a E dividido, o que é E? Força eletromotriz, dividido por quem? Pela resistência interna daquele gerador, mais a resistência equivalente do circuito onde aquele gerador está ligado. Gente, assista quantas vezes precisar. Se você quiser que eu faça um exercício típico aqui, ou 2, 3 exercícios típicos de gerador, tanto os meus alunos como quem não é meu aluno aqui mas que faz parte, que está assistindo pela primeira vez, ou está inscrito no canal do Valtinho, professor Valtinho, que sou eu, manda uma mensagenzinha, ou você pode também mandar um e-mail para mim, tá? Você pode mandar um e-mail para walter.russo, @supertramp, com P mudo no final, .com.br. Eu coloco lá no vídeo. Um beijo, espero ter ajudado.